Assim diz a palavra de Deus: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e de vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida, mudá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, você ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, removeria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou uma carne de uma criança e ficou limpo. Pula para o 18 para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Nisto perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimon. Quando assim me encostar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Senhor, já oramos com relação à palavra, mas te pedimos, Senhor, acrescenta, Senhor, tua palavra, Senhor, aos corações. Não permita, Senhor, que sejamos equivocados, Senhor, na reflexão desse texto, mas que possamos, Senhor, ser instrumento para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Se assente, por favor. Bem, eu quero pedir para vocês, para manter o texto aberto, e como eu disse aqui, não vou inventar a roda, mas o tema desse propósito que hoje está sendo o segundo dia é entrega total, vitória total, não é isso? O tema às vezes nos traz uma interpretação que há uma sugestão um
pouco triunfalista a respeito do propósito. Inicialmente, mas pensando bem a respeito do tema, nós vamos perceber que não há um propósito de nos trazer uma ideia de que a proposta seja uma proposta de obter vitória de forma fácil, de triunfar na carreira cristã de forma tranquila, isenta de certas obrigações ou de certas condições que vão nos conduzir realmente a um caminho de vitória total. Amém? Então o pré-requisito é a frase que antecede a vitória total, é a entrega total. Aí é que é o X da questão, e é nesse ponto que nós precisamos dar talvez uma maior ênfase diante daquilo que Deus quer e pode realizar na nossa vida, diante daquilo que nós queremos, almejamos, desejamos, porque o próprio salmista, se eu não me engano, no Salmo 37, vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará ao desejo do seu coração. Está condicionada a conclusão de uma vitória na sua vida, a conclusão de algo que o seu coração deseja, está condicionada a agradar o coração de Deus, a agradar a Deus. O texto que nós lemos, no capítulo 5 de 2 Reis, vai nos trazer uma história que nós conhecemos, ou a maioria de nós aqui temos conhecimento dessa história. E a primeira fala que se dá é uma fala onde vai se narrar as virtudes de um grande general de guerra, de um comandante do exército da Síria. E as virtudes dele, o texto diz assim, que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ele tinha um conceito muito alto diante da autoridade, que era a autoridade que estava constituída sobre ele, que era o rei da Síria. Por quê? Porque por meio dele, o Senhor, aqui o texto diz, tinha dado muitas vitórias. Ele era um homem que era herói de guerra. Herói de guerra. Ou seja, o currículo de Naamã é um currículo invejável. Com certeza esse homem era um grande estrategista. Era um homem extremamente inteligente para lograr êxito nas suas batalhas. Também pertencia a um nível alto da sociedade. Alguém que estava nivelado, talvez por uma situação mais privilegiada da sua época, intelectualmente, financeiramente. Era alguém que tinha algumas virtudes invejáveis. E quando eu paro para pensar nisso, nessa declaração das virtudes desse homem, eu não posso deixar de aplicar às vezes a nossa realidade. Porque às vezes, dentro da realidade da história da nossa vida, nós também temos algumas conquistas, nós também temos algumas vitórias, ou temos algo que é motivo de um determinado orgulho na nossa vida. Mas o texto vai dizer o seguinte, que apesar de toda essa virtude, o versículo 1 termina dizendo, porém, ele era o quê? Leproso. Apesar de ser um homem vencedor, extremamente vitorioso, ele era leproso. Ele tinha uma enfermidade. Que nós podemos dar 3 apontamentos a essa enfermidade. Primeiro, a lepra
no Antigo Oriente Médio, era algo que marginalizava as pessoas. Era algo que excluía as pessoas da sociedade. Pensando a respeito dessa perspectiva, nós vamos perceber que talvez nem todos tinham conhecimento de que esse grande homem, em extrema consideração do rei, tinha um problema muito sério, que era a lepra. Ou seja, essa enfermidade parece, nós vamos perceber, até na leitura que fizemos, e nós vamos pontuar aqui, que essa enfermidade era algo que estava restrito ao conhecimento de poucas pessoas. A lepra excluía as pessoas, colocava as pessoas à margem da sociedade. Existem problemas na nossa vida, existem circunstâncias na nossa vida que às vezes nos levam a nós sermos marginalizados, a sermos excluídos no contexto da família, no contexto da sociedade. Às vezes, quando não somos muito bem sucedidos financeiramente, não temos uma formação adequada, ou carregamos algum tipo de problema que podemos aplicar aqui, problema de vícios, pessoas que carregam, alguns problemas que podem levar a esse tipo de exclusão, ou até mesmo nos sentimos excluídos, devido a alguma limitação que nós temos, algum problema que nós temos. Então, a primeira coisa relacionada à lepra é a exclusão, é o sentimento de exclusão. Levaria ou leva a pessoa à exclusão no Antigo Oriente Médio. E eu estou aplicando isso à nossa realidade hoje. O que na sua vida te conduz a esse sentimento de exclusão? Aí é que está a aplicação. Qual é o problema que você tem vivido que te conduz à exclusão, ao sentimento de... Já viu aquela coisa do o primo rico, o primo pobre, né? O primo pobre está sempre, rapaz, o último a ser convidado, às vezes nem é convidado para a festa. É excluído. É deixado de lado. Mas nós conhecemos um Deus que resgata os excluídos, amém? Nós conhecemos um Deus que pega aquele que não é para confundir o que é. Nós conhecemos um Deus que chama as coisas fracas do mundo para confundir as fortes do mundo. Nós conhecemos um Deus que chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e nós fazemos parte desse contexto que a Bíblia relata. Nós somos essas pessoas que Deus escolheu. Jesus, numa determinada feita, quando vê os seus discípulos maravilhados diante dos milagres, os demônios estão sendo expulsos, Jesus Cristo exclama aos céus: Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque tu ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas a revelaste aos pequeninos. O Senhor está se maravilhando diante daquilo, da alegria dos seus discípulos, mas eram pessoas não favorecidas, não que tinham notoriedade na sociedade, eram pessoas excluídas que Deus chamou, que Jesus selecionou para fazer a sua obra. Oh, glória a Deus! Segunda característica que o pecado, que a lepra nos permite refletir, é que a lepra, ela também aponta para uma condição de pecado. Ela se assemelha ao pecado. Fala assim: por quê, pastor? É muito básico isso. Por quê? É só para você participar e não se desligar. Eu estou falando, trazendo isso. Porque assim como a lepra é algo que vai tomando
lentamente e vai arrancando do ser humano a sensibilidade. Não é isso? Eu não sou cientista, não sou médico, nada disso. É básico. Se tiver algum médico aqui, pode dar uma aula aqui. Eu não sou. Eu só sou um simples pregador da palavra. Amém? Mas eu entendo o básico do que ela representa. Então ela é algo que vai tomando cor. Ela é algo que tira a sensibilidade e que vai arrancando os membros do corpo. Não é isso? Os dedos, as mãos. Aí a lepra ela é comparada ao pecado, se assemelha ao pecado. O pecado é algo que nós não vemos, mas é algo que vem para entrar na nossa vida de forma a nos afastar do propósito de Deus. E ele, como a lepra, ele vai tomando o corpo de uma forma para arrancar de nós a sensibilidade das coisas de Deus. Quando nós deveríamos valorizar mais as coisas de Deus, nós ignoramos. Quando nós deveríamos dar mais crédito àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo pregado, quando deveríamos estar mais nos voltando para Deus, nos apercebemos que às vezes estamos igual o Shrek, tão distante de Deus, porque o pecado tomou a nossa vida de tal forma que nos colocou extremamente insensível, distante do propósito de Deus. Porém, era leproso. Terceira perspectiva que a gente pode ver, que é a final. O resultado disso vai ser o quê? O resultado da lepra, o destino é certo. Qual é o destino certo? É a morte. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa em se afastar do caminho. Irmãos, quantas pessoas tiram férias nos 4 dias de carnaval? São muitos crentes que tiram férias. Eu tenho certeza que aqui ninguém tirou férias de Jesus no carnaval. Ninguém, eu tenho certeza. Mas quantos irmãos tiram férias de Jesus no carnaval, esquecem que são crentes, ou querem fazer com que as coisas do mundo, os prazeres do mundo, querem tornar os prazeres e as coisas do mundo banais e serem parceiras de uma vida de santidade. Não tem como. Não há. Paulo diz isso. Não sou coisa. Paulo diz isso. Não há comunhão da luz e as trevas. Não há sociedade entre o crente e o ímpio. Não tem como você compartilhar das obras da luz e das obras das trevas, porque isso vai gerar a morte. A lepra vai gerando a morte, a exclusão, ao pecado, que vai gerar a morte. Vamos voltar para o texto. Esse quadro é a perspectiva da vida desse grande líder. A sua vida está sentenciada para a morte. Os seus dias estão muito mais contados do que as pessoas que estão à sua volta. Porque a sua enfermidade, é clara, é de morte. É para gerar morte. Aí, tem relógio aqui, só o meu telefone aqui, né? Misericórdia, vamos lá. Aí dentro desse voltando para o texto, dentro desse contexto de conhecimento das virtudes de Naamã, da sua condição de alguém que é leproso, o texto vai nos relatar de que quando a Síria esteve em Israel, em guerra, em batalha, eles trouxeram cativos uma menina para que pudesse trabalhar à disposição da esposa de Naamã. E essa menina crente israelense vai trabalhar dentro da casa de Naamã. Aqui começa um grande processo
de Deus aqui. Eu quero dividir essa palavra em dois processos. O primeiro processo se inicia um processo de desconstrução, para que a pessoa, para que Naamã fosse preparado para a conquista do seu milagre, a concretização do milagre que ele tinha necessidade de receber da parte de Deus. Como eu disse anteriormente, a enfermidade era algo da intimidade. E aquela convivência dessa menina junto com a esposa de Naamã faz com que ela perceba que existe um problema ali, diante das roupas que ele vestia, da couraça que ele vestia. Existia algo que estava por baixo daquela roupa, existia algo que estava escondido, mas na intimidade não tinha como se esconder aquela lepra. Tendo conhecimento aquela menina daquela situação, sabendo ela que em Samaria tinha ali um grande profeta, ela vai dar uma ideia, como crente, como eu vi na janela dentro daqui, vai dar uma ideia para que o milagre possa chegar até essa família, até a vida de Naamã. Tomara, meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Versículo 3. Estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A mulher toma conhecimento dessa palavra, dessa jovem, dessa menina, né? Nem jovem, é menina. Vai falar com Naamã, porque é uma porta, nem uma porta, é uma janela que se abre para a oportunidade da libertação de uma enfermidade de morte, de um problema humanamente impossível de ser resolvido. Aqui está falando sobre milagre direto aqui nessa noite aqui que eu escutei aqui. Nosso Deus é Deus de milagre. Então, essa menina vai ser o instrumento para trazer uma janela de oportunidade para que a vida de Naamã seja transformada. Naamã se comunica com o rei formula uma carta, enviando, o rei da Síria formula uma carta, enviando para o rei de Israel. O rei de Israel fica escandalizado com essa carta, se sente ultrajado porque ele se diz não ser Deus. Há uma caravana que está junto com Naamã, que chega até lá, ou seja, inicia-se ali um processo. Eliseu tem conhecimento de que o rei rasgou as suas vestes, porque na verdade não se sente capaz, e na verdade tem conhecimento de que ele não poderia fazer nada por Naamã. Mas Eliseu é um profeta, um representante de Deus. Ele assume essa responsabilidade em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Ele diz: deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. A fé que está impregnada no coração de Eliseu é uma fé extraordinária. E essa fé vai conduzir Naamã a um processo de desconstrução. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus: veio, pois, Naamã, versículo 9, com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã para com a sua caravana, com seus cavalos, com seus soldados, seus oficiais, diante da casa de Eliseu, na expectativa de que Eliseu saia da sua casa e o receba. Mas Eliseu manda o seu servo, seu discípulo, falar com Naamã. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Há uma perspectiva no coração de Naamã, do modelo e da forma que ele alcançaria o milagre ou a bênção que ele tanto almejava, que ele estava buscando. A expectativa dele é que Eliseu saísse da casa, colocasse a mão sobre ele, orasse pela vida dele, repreendesse todo mal, e ele ficaria limpo daquela situação. Às vezes na história da nossa vida, as coisas se tornam muito parecidas. Mas Deus, como um bom olheiro que trabalha no barro, Deus trabalha na nossa vida a fim de nos preparar para o tempo da nossa conquista. E nós aprendemos com a palavra de Deus que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Não se adquire ou não se conquista ou não celebra-se vitória se não for por meio da humilhação e da submissão ao propósito de Deus. Não é da maneira que nós orquestramos que Deus vai trabalhar na nossa vida. Não é da maneira que nós direcionamos, porque Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. As projeções da vida, os projetos estão no nosso coração, mas a efetivação do projeto, dos planos da nossa vida, só se conclui com a aprovação de Deus. As coisas não acontecem da maneira que você planejou. Às vezes Deus desarruma, pega aquele quebra-cabeça que está todo montadinho, embaralha as peças da nossa vida. Nós nos sentimos assim, tudo fica meio que embaralhado, foge do nosso controle, mas isso está nos impulsionando, nos levando a nós sermos submetidos ao propósito de Deus. E o tema é entrega total. A desconstrução vai nos conduzir a uma entrega total. Quando somos autossuficientes, quando achamos que temos um potencial, quando achamos que podemos, isso não tem relação com uma vida que está dependendo da ação de Deus. Por isso que Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço. Ou seja, maldito é o homem que confia na sua capacidade de resolver as coisas, que confia na sua autossuficiência. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Aleluia! Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Eu creio que Deus tem milagre para a sua vida e para a minha vida, amém? Mas a entrega é o pré-requisito para que a gente tenha vitória total. E a entrega passa pela desconstrução. Primeira desconstrução: Eliseu nem o recebe, manda a mensagem. Aí, a continuidade dessa desconstrução, ele está cheio de achismo no coração, né? A gente fica assim, cheio de achismo. Ó. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as armas de Israel? Não poderia
lavar-me neles e ficar limpo. Ele está falando de águas cristalinas, de águas limpas. Farfar e Abana, rios de Damasco, são águas limpas. Mas Deus não vai mandar ele para as águas que ele gostaria de mergulhar. Deus vai conduzir ele para o Rio Jordão, para águas turvas. Deus faz da maneira que Ele quer fazer. Às vezes Deus vai te conduzir à direção que você não gostaria de ir, mas Ele está te direcionando, porque Ele está assim provando a sua fé, o seu nível de obediência. Está desconstruindo e provando o seu nível de obediência. Abraão é o pai da fé. Em obediência a Deus, depois da conclusão da promessa de provar o nascimento do seu filho Isaque, que era o filho da promessa, Deus vai pedir Isaque para si em sacrifício. Abraão caminha com o cutelo, caminha com a lenha. Isaque percebe que alguma coisa errada. Está aqui o cutelo, papai, está aqui a lenha, mas está faltando alguma coisa, está faltando o cordeiro. Aí, o pai Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Uma fé incondicional, uma entrega crendo que Deus é o provedor da sua história e que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. No livro de Hebreus diz que Abraão cria que mesmo que o seu filho morresse, Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Mas há ainda uma indignação no coração de Naamã. Muitos já se sentiram, eu estou pregando aqui à toa, irmão, essa palavra aqui, não acredito. Nós carregamos indignações na vida. Os processos às vezes são doloridos e nós não aceitamos a forma com que as coisas estão acontecendo. E é isso que Naamã não está aceitando, a forma, a maneira que as coisas estão andando, o direcionamento que está tomando a sua vida. Mas é um direcionamento de Deus. Quem diria? José, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, levado à prisão. Que é isso, irmão? Uma desordem na vida desse moço sem fazer nada. Mas da prisão, Deus vai dele o quê? Depois de Faraó, ele era a autoridade máxima do Egito. Deus dá a prisão e levanta. Quem está recebendo essa palavra? Diga amém. Voltou-se, versículo 12, olha aqui, ó. Depois do seu questionamento a respeito do rio, voltou-se e se foi com indignação, ou seja, ele fica tão indignado com essa situação de mergulhar no Rio Jordão que ele quer meter o pé. Ele está querendo voltar, fazer o caminho de volta. E é isso que ele está fazendo. Mas aí entram os mediadores. Aí entram os intercessores. São aqueles que se colocam na brecha para conduzir os outros ao milagre. São aqueles que são os mediadores, os pacificadores. São aqueles que não inflamam na hora que a coisa está pegando fogo. São esses homens que vão chegar diante de Naamã, seus oficiais, homens leais a ele. Olha aí,
Então chegaram ele aos seus oficiais e disseram: meu pai, se houvesse dito profeta, alguma coisa difícil acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Os agentes de pacificação agindo. Eu quero perguntar: tem agente de pacificação? Amém? Que conduz o outro ao milagre, que fortalece a fé do outro, que quando o outro quer desistir, não, vai em frente que o teu milagre vai chegar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muda a trajetória da vida das pessoas, irmão. Tanto para o bem como para o mal. E nós somos os portadores da palavra de vida. Nós somos os portadores da palavra de salvação. Nós somos os portadores da palavra de milagre. Deus tem milagre para você, amigo. Deus tem milagre para você, irmão. Há uma desconstrução, está desconstruído. Ele cai em si, vê a necessidade, olha para ele, o negócio vai ser, eu vou morrer. Depois de uma palavra dessa, não custa nada, ó. Sete mergulhinhos. Então, desceu no Jordão 7 vezes consumante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Eu não sei te explicar como é que foi a encenação desses 7 mergulhos de Naamã. Não sei se ele entrava, saía, estava mergulhado, você dava uma volta. Não sei se ele estava no lugar alto, tinha que subir e mergulhar de novo. Não sei te dizer isso. Mas o que eu sei é que esse ciclo, que já é o ciclo de caminhar para a vitória, é um ciclo de perseverança. É um ciclo de persistência. Primeiro de crer, e de perseverar, e de continuar. Fazer como Paulo disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo em direção ao alvo. Talvez no primeiro mergulho não foi efetivado nenhum sinal de que a pele dele estava sendo mudada. Mas ele teve que dar o segundo mergulho, irmão. Vai ele dar o segundo mergulho. Eu não sei quantas tentativas você tem que fazer, mas há um propósito aqui de 7 quintas-feiras. Quem sabe no final, no meio dessa trajetória, o milagre já não está assim, não já estará se revelando na sua vida. Eita Jesus. Cessou todas as alternativas. Gasta-se o dinheiro com os médicos, com a ciência da época. 12 anos sofrendo no fluxo de sangue, mas na oportunidade que se tem, ainda que sem força, ainda que sendo roubado o vigor pela enfermidade, aquela mulher diz: se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Ela teve que transpor as multidões, ela teve que se arrastar, ela teve que perseverar, ela teve que insistir até chegar ao seu objetivo de conquistar o seu milagre. É disso que eu estou falando. Glória. As coisas não acontecem na nossa vida de mão beijada. Há momentos que nós queremos desistir, como diz aí, dar o pau da barraca. Mas nós precisamos recobrar a nossa força, porque existe uma força motriz que nós não entendemos,
Quando achamos, agora acabou, não tem mais jeito, Ele vai nos empurrando, Ele vai falando para Ele. Vai em frente! Vai em frente! Ele vai nos conduzindo e vai nos empurrando. E na hora certa Ele abre um carrão para a gente. E vencemos a partida! Vamos celebrar a glória a Deus, irmão! Thank you.